E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Fábio, eu sou médico de família e comunidade, faço parte aqui da equipe da Tribo Saúde e estou aqui hoje para falar com vocês a respeito de um tema de extrema relevância em saúde, tá? Então assim, como muitos de vocês que moram aqui no Brasil devem saber, durante o mês de setembro existe a campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha encabeçada pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de desenvolver ações no sentido de aumentar o cuidado em saúde mental, visando a redução da ocorrência e a prevenção ao suicídio, tá? Um tema também muito ligado à saúde mental é o estresse. Coincidência ou não, hoje, 23 de setembro, é considerado o Dia Mundial de Combate ao Estresse. Por que é tão importante falar de estresse a ponto de criar-se uma data para lembrar dele, né? Então, assim, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o estresse é considerado um dos maiores problemas em saúde pública em todo o mundo, tá? Isso é um problema porque ele ocorre em até cerca de 90% da população da Terra e pode gerar danos tanto físicos como também mentais. Então, assim, a criação dessa data visa conscientizar a população a respeito do tema, da existência desse problema, a respeito dos riscos negativos inerentes à existência desses problemas e também engajar as pessoas em atividades de combate diário, cotidiano ao estresse. Eu acho importante falar aqui que a palavra estresse vem da palavra inglesa stress, que significa compressão, pressão mesmo, sobrecarga física contra um material, tá? E no século XIX esse termo começou a ser aplicado ao ser humano, na forma de sentido de compressão de sobrecarga no ser humano, gerando consequências físicas e também mentais, tá? A partir do século XX esse termo começou a ser usado mais comumente como ele é hoje, com relação, considerando o contexto da biomedicina, da medicina moderna, que é o conjunto de reações que o nosso organismo desenvolve, reações essas físicas e emocionais que nosso corpo desenvolve para enfrentar uma situação nova, adversa ou desconhecida, tá? Então, assim, esse conjunto de reações é considerado uma resposta de luta ou fuga, uma resposta de defesa do nosso corpo. Ela por si só não é danosa, ela é uma resposta adaptativa que nos permitiu evoluir como espécie até os dias de hoje. No entanto, se essa sobrecarga, se esse estresse acontece de modo muito intenso ou de modo não tão intenso, mas repetido e contínuo, ele vai gerar consequências danosas na saúde do indivíduo e da população como um todo. Existem algumas condições que podem ser consideradas determinantes para o estabelecimento desse estresse patológico nos indivíduos, tá? Por exemplo, a dificuldade na resolução de conflitos, as preocupações excessivas, a instabilidade financeira ou até mesmo o desemprego, a falta de lazer, a sobrecarga no ambiente de trabalho, a cobrança excessiva em outros ambientes, outros aspectos da vida do indivíduo, o luto, problemas de saúde e até mesmo inseguranças com relação ao futuro. É importante falar aqui, já que eu falei de sobrecarga no ambiente de trabalho, que indivíduos diferentes sobre o mesmo estímulo, sobre a mesma cobrança, a mesma pressão, podem reagir de maneira diferente. Então, por exemplo, em um ambiente de trabalho em que funcionários diferentes são colocados sobre o mesmo processo de cobrança excessiva, uns funcionários podem desenvolver um aumento na capacidade de produzir, gerando maior produtividade, enquanto outros podem ter uma redução no seu desempenho, gerando até mesmo esgotamento. E mesmo aqueles funcionários que tiveram um aumento na sua produtividade primariamente, com o passar do tempo e essa cobrança excessiva, podem vir a desenvolver uma redução da produtividade e também um esgotamento, tá? É interessante falar desse fato porque atualmente, com a nova classificação internacional de doenças, o CID-11, existe um código específico que determina a patologia relacionada a essa situação, da sobrecarga no ambiente de trabalho, que é a síndrome de burnout, tá certo? Antigamente, na classificação internacional de doenças antiga, não existia esse termo tão específico, existia o termo esgotamento, mas não havia especificidade com relação ao ambiente profissional, tá ok? Existem algumas sugestões que eu vou deixar aqui com vocês de recomendações de comportamento, de medidas que vocês podem incrementar, passar a implementar na rotina de vocês, visando minimizar os riscos de estresse e também prevenir o estabelecimento dessas manifestações de estresse na vida de vocês, tá? O primeiro deles são pausas, isso mesmo, pausas programadas na sua rotina, tá? É muito louco ouvir falar em pausas no meio de uma sociedade tão agitada, tão competitiva em que a gente vive no dia de hoje, né? Então, assim, se você é uma pessoa que gosta de trabalhar com rotinas programadas, que faz o seu agendamento prévio de tudo, isso não é problema, tá? Rotinas são importantes. O problema é como você reage quando essas rotinas não saem como planejado. Aí pode vir a gerar estresse. Então, se você é esse tipo de pessoa que gosta de trabalhar com programação de rotina, inclua na sua rotina pausas. Eu não estou falando aqui de pausas de 8 horas para fazer nada. Estou falando de pausas curtas, 30 minutos, 15 minutos, até mesmo 5 minutos, para contemplar, para parar, para olhar para si,
para respirar, para meditar, para fazer alguma coisa diferente da agitação que você está imerso, tá certo? Assim, é uma atitude muito simples, que pode parecer banal e ineficaz, mas tem alta eficácia. Simplesmente testem na vida de vocês e depois me falem qual foi o resultado, tá bom? Uma segunda sugestão que eu deixo aqui é o fortalecimento da sua rede de apoio, tanto a nível de família, amigos e, por que não, aproveitar e falar também da psicoterapia, tá? O profissional de psicologia, ele é de longe o profissional da saúde, da rede de suporte na saúde, que é mais bem gabaritado, mais bem capacitado a ensinar vocês, a munir vocês de ferramentas que vão ajudar vocês a lidarem de maneira mais efetiva, mais eficaz, sem sofrimento ou minimizando o sofrimento com relação aos conflitos diários da vida de vocês, levando em consideração a bagagem pessoal e história familiar de vocês também, tá? Um terceiro ponto que eu quero deixar aqui claro é a importância da prática regular de exercícios físicos, tá? Isso é muito bem falado do ponto de vista da saúde física, mas nem tanto da saúde mental. Então, assim, eu tenho um professor que fala muito que exercício físico, para poder ter efeito, ele tem que fazer a pessoa suar e sentir prazer. Então, assim, tem que ter benefício mental e físico. Então, a referência que ele usa para falar em saúde física é gerar suor, porque é um sinal, é um indício objetivo de que houve um impacto na sua taxa metabólica e vai ter um impacto na sua saúde física. Com relação ao impacto em saúde mental, é o prazer. É importante que você busque realizar de maneira sistemática, de maneira repetida e regular, exercícios físicos, atividades que lhe gerem prazer. Tanto para ser gostosa essa prática, como também para aumentar a adesão, a aderência a esse tratamento, a essa prática de maneira mais contínua a longo prazo, tá ok? Um quarto ponto que eu queria falar aqui com vocês é a respeito do sono, tá? É importante que você preste atenção se o seu sono está adequado, se está bom, tanto a nível quantitativo como a nível qualitativo, tá? Conversem com os médicos de vocês, com os profissionais de saúde de confiança que vocês têm a respeito da qualidade de sono, que uma simples noite mal dormida pode ser suficiente para fazer surgir essas manifestações que eu citei previamente, tá? Um quinto e último, mas não menos importante, é a alimentação, tá? É importante que vocês atentem para uma alimentação mais saudável. O indivíduo sob estresse, ele começa a desenvolver hábitos compulsivos, né? Transtornos alimentares podem surgir por causa de estresse. Normalmente o indivíduo que está estressado, ele não busca a folha de alface, ele busca muito mais o brigadeiro. E é importante deixar aqui claro que se o problema não é fome, a comida não vai ser a solução, tá? Então busquem alimentar-se de alimentos saudáveis, cereais, grãos, leguminosas, hortaliças, frutas, evitar produtos processados e ultraprocessados, comida mais natural e in natura possível, tá? Alimentos saudáveis vão gerar um aumento, vão dar um boom na sua imunidade. E é um fato que hábitos saudáveis minimizam o efeito do estresse no nosso corpo, tá ok? Então, assim, é importante que você fique atento com relação a algumas manifestações que podem se desenvolver em você, que podem dar sinais de que você possa estar sob efeito de estresse crônico ou intenso de maneira aguda, tá? Então, assim, não existem manifestações específicas do estresse. Todos esses sintomas são inespecíficos. É importante que você procure o profissional de saúde que lhe acompanha para poder tirar dúvidas e sanar essas dúvidas com relação ao fato de você estar ou não sob efeito de estresse, tá? Alguns sintomas que podem aparecer, algumas manifestações que podem surgir nos indivíduos que estão sob estresse são alterações de humor com irritabilidade persistente ou até mesmo desproporcional, alterações na qualidade e na quantidade do sono, tensão muscular, dores musculares, dores de cabeça, taquicardia com percepção de palpitações pelo indivíduo, tá? Dificuldade de concentração, perda de memória, redução da libido, queda de cabelo, problemas gastrointestinais, outros problemas de pele, tá? E uma sensação de esgotamento. Como eu falei, todos esses sintomas, nenhum deles são específicos para estresse, tá? É importante que se você estiver sentindo algum desses sintomas, você não ache de imediato que você esteja com estresse. Algumas outras condições orgânicas podem fazer aparecer sintomas como esses que eu falei. É importante que você procure o seu profissional de saúde de confiança para conversar a respeito do tema. Mas é importante também deixar claro aqui que quando o nosso corpo, quando o nosso organismo começa a demonstrar esses sinais, esse tipo de sintoma com relação ao estresse, é sinal de que algumas barreiras foram transpostas, de que alguns limites foram ultrapassados e de que medidas precisam ser tomadas. Então, assim, se você está ou acha que pode estar sofrendo das consequências de um estresse de maneira intensa e aguda, ou não tão intensa, mas persistente, prolongadamente,
agende sua consulta, marque a sua avaliação com um profissional de saúde da sua confiança e converse com ele a respeito desse tema, tá ok? É importante tratar dele, é importante não deixar batido, é importante que a gente fale sobre esse assunto e tente evitar, prevenir e depois de estabelecido tente combater, tratar as consequências desse mal que é de extrema relevância tanto a nível individual como a nível global, tá ok? Espero que tenham gostado, vejo vocês em um próximo vídeo. Abração!